ficou de bom tamanho para você, que é também a pesquisa nossa lá pro pessoal do Cruzeiro, lá na nossa live no youtube.com/o tempo. Para mim ficou de muito bom tamanho. O Cruzeiro foi muito bem ao mercado. O Cruzeiro tinha alguns setores muito carentes. A gente lembra de 2024, o ataque principalmente. Chegou uma hora que o Fernando Diniz não tinha nem atacante para substituir. E aí vai o Barreal, que nem atacante era. Aliás, também nem sei qual posição que era do Barreal, né? Ele jogou em tantas, mas não era um atacante, né? Ele podia ser uma peça ofensiva, mas não tem atacante para colocar. Então vai quem tem. Aí pegou o Kaique Kenji, Teves, a galera da base também. Então o Cruzeiro foi muito bem, para mim o Cruzeiro foi muito bem ao mercado, né? E dos times brasileiros aí da Série A, que a gente tem visto as negociações, eu não sei, para mim o Cruzeiro foi o melhor no mercado. Se a gente pegar, claro que pensando que o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, esses times já têm aí uma base muito boa montada de 2024 para 2025, então tem pouca coisa a acrescentar, né? Mas dos times que precisavam muito contratar, para mim o Cruzeiro foi o melhor ao mercado. E aí o Pedrinho abriu a torneira, né? Abriu o cofre, né? Porque ele contratou, se a gente pensar hoje, o Cruzeiro tem um dos maiores ídolos da história do Corinthians no gol, o Cássio, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e um dos maiores ídolos da história do Flamengo, né? O Gabigol e o Dudu também. Então, para mim, ele foi muito bem ao mercado. E aí, sem contar, claro, o Rodriguinho, que é uma ótima revelação, o Eduardo, que eu acho muito bom jogador de meio de campo ali, volante, meia. Tem outros, só não entendi muito bem a contratação do Fagner. Sinceramente, essa eu não entendi muito bem. Pela idade, pela forma de jogar, não é um estilo que me agrada do Fagner. Eu acho que o jogador, às vezes, até certo ponto desleal em alguns momentos. Eu acho que vem para ser reserva do William. Mas tudo bem, se vem para compor o grupo, tá bom. Mas me estranhou um pouco, pra mim, tá um pouco fora do padrão aí das outras contratações. Então coloca aqui pra gente, são os 3, né, que o Cruzeiro acabou confirmando hoje, né, em relação aí, obviamente, aos que já eram falados. O pessoal viu na live, coloca aqui no quadro pra gente poder acompanhar. Tá aqui, então. O Lucas Vidalba, né, que o Cruzeiro acabou fazendo a compra, né, ou seja, já era do Cruzeiro, mas agora é efetivamente do Cruzeiro comprado, né? O Eduardo, que era do Botafogo, era reserva no Botafogo, acabou tendo aí uma reserva, mas é um jogador, é um meia, né, que vem aí brigar meio com o Matheus Henrique, né? Por aí, e lá o Fagner, né, do Corinthians, lateral, talvez um pensamento se abra muito à frente. A gente sabe que a janela de transferências do meio do ano é uma janela poderosa, né? A gente não sabe o que o William tem aí de proposta, vai ter, não vai ter, mas o William, sem dúvida nenhuma, pegou até a seleção brasileira no ano passado, né? Pode ser alguma coisa pensando lá na frente. E também dentro já, todas essas contratações do Cruzeiro, não, o 7, sei lá o que, mesmo quando o Pedro fala assim, o Pedro Lourenço, né, o dono da SAF Cruzeiro, que ele contrata jogadores não só em relação ao treinador, porque depois o treinador vai embora e os jogadores ficam aí, mas na verdade também com a interferência do próprio Diniz, porque eles vêm já num esquema, não vai dar mais pro Diniz falar assim, não, peraí que eles vão ter que se adaptar e tal, eu não tenho jogadores que entrem no meu esquema. Não é verdade, porque agora serão jogadores que entram no esquema que o Diniz gosta de jogar, concorda? E é um estilo bem peculiar, né? O estilo do Diniz, né? Então, não dá para trazer qualquer jogador pensando nesse esquema montado do Diniz para 2025, né? Então, entendo que sim, tem um aval do Diniz, né? E ele deve ter participado ativamente dessas contratações, e a gente entende que também, por outro lado, né, a cobrança em cima do Diniz vai ser maior, né? Porque ele vai ter esse tempo de preparação, pré-temporada, com alguns reforços que faltaram em 2024, né? Então, é um Cruzeiro mais forte, é um Cruzeiro reforçado, com o aval dele, com um tempo maior de trabalho. Então, vai ser mais cobrado também o Diniz. O Cruzeiro também que cuida do banco, né? Não é só isso, a gente cobrou muito isso, né? Você abre a ausência que o Diniz tinha aí de possibilidades, de mudança táticas imediatas que ele gostaria de fazer na equipe, e ele não tinha muito isso, né? Quer dizer, a movimentação, a substituição do Diniz era muito difícil, né? Ele, na verdade, não tinha nem o que fazer, às vezes, né? Teve jogo, a gente estava no Mineirão, né, Rafa? Eu lembro que o Diniz escalou um trio de ataque, o Lautaro, o Verón e o Caio Jorge. Acabou. E aí, um dos 3 morreu lá, acabou no segundo tempo, vai ter que sair. E aí, coloca quem?
não tinha nem quem colocasse. E aí ele levou, por exemplo, pra final da Sul-Americana, ele levou a garotada, né? Colocou os garotos pra jogar por falta de opção. Então, assim, a gente viu claramente no Palmeiras, no Flamengo principalmente, no Botafogo também, quer disputar, quer chegar lá em cima, tem que ter elenco. Não adianta ter time. Você tem um time muito bom, beleza, bacana, mas contusões acontecem, suspensões, convocações. A gente viu aí vários times, o próprio Atlético foi muito prejudicado por juntar tudo, né? E aí vem convocações no meio, então o Cruzeiro deve ter convocações aí também, já que tá colocando seu elenco em outra prateleira, né? Deve ter convocações, tem que ter elenco. Se não tiver elenco, não briga por nada. Vamos pedir para colocar a foto do Christian também no telão aí, mais um jogador do Cruzeiro, a sua chegada em Belo Horizonte, pro pessoal já ir reconhecendo a galera, né? Vai fazendo sua coleção aí, porque quando você muda muita gente, né? Vira quase uma coleção de novos jogadores. Então você precisa pegar as fotinhas e tudo, né? E observar, senão você fala assim, gente, mas quem é esse, né? Mesmo que eles está aí e tal. Reforço do Cruzeiro Christian, projeto sucesso, a gente vai ser muito feliz aqui. Volante ex-Atlético Paranaense desembarcou com a família em Belo Horizonte, aí demonstrando muito otimismo. A matéria do Fred Teixeira, que está lá no portal Tempo, tempo.com.br. Christian também, que é mais um jogador aí contratado pelo Cruzeiro. Bom reforço, Christian, Daniel? Bom reforço, bom volante, jogador que estava sendo especulado por grandes clubes por aí, né? E o Cruzeiro, de uma forma muito tranquila, sem entrar em leilão, sem confusão, sem muita badalação, o Cruzeiro foi lá e buscou o jogador. Eu acho que é um ótimo reforço que chega para brigar em alto nível no meio de campo. Não sei se chega para ser titular, mas vai brigar em altíssimo nível e vai elevar esse meio de campo do Cruzeiro, o nível, né, do meio de campo. Eu acho uma ótima contratação, Christian. Eu também acho bom jogador.